Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Erotildes e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa para a turma do 5º ano. O tema que nós vamos trabalhar hoje é contos de fadas. Mas o que é o conto de fadas? Os contos de fadas são histórias que desde a antiguidade as pessoas transmitem de geração em geração. Muito tempo se passou desde sua origem, mas esses textos foram lidos e relidos em todas as épocas e são até hoje. Na verdade, os textos contos de fadas, eles são histórias que eu mesma cresci quando era pequena ouvindo esses contos de fada e tenho certeza que você também deve ter ouvido vários contos de fadas, né? Mas como que funcionam os contos de fadas? Qual é a estrutura desses contos? Bem, a estrutura do conto de fada ele é uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido, ou seja, os contos de fada, eles são narrativas que têm um início, um meio onde desenvolve toda aquela narrativa e um final. E ele precisa ser curto, ele não é uma história muito longa, né? E os personagens são poucos, até porque o conflito que geralmente ocorre dentro de um conto de fada está geralmente relacionado ao personagem principal. Bem, o que mais nós temos nesse conto de fada? Eles transmitem ensinamentos sobre a essência humana, são considerados clássicos da literatura mundial, são narrativas onde geralmente o tempo é indefinido. As histórias começam com "era uma vez", ou seja, os contos de fadas geralmente eles nos trazem uma mensagem que nós precisamos aprender para lidar no nosso dia a dia com as demais pessoas. Outra coisa importante também que é preciso frisar um pouco é que essas narrativas elas sempre acontecem com um tempo indefinido. O que seria esse tempo indefinido? Como o próprio nome já diz, ele começa sempre com o começo de "era uma vez". Esse termo "era uma vez" nos leva a entender que é algo que já se passou, algo que aconteceu, porém não sabemos quando isso aconteceu, por isso o tempo é indeterminado, ok? Então vamos ver. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o conto de fada Chapeuzinho Vermelho. Até porque o conto de fada, gente, a partir do momento, como eu disse para vocês, que ele é passado de geração em geração, a partir do momento que você lê, você pode criar uma outra versão para aquele conto de fada que você leu ou que você ouviu. Até porque ele pode ser transmitido das duas formas, né? Você pode ouvir ou você pode ler. Então aqui nós temos as várias versões do conto Chapeuzinho Vermelho. Em 1667 e 1965, dois grandes autores escreveram a versão do Chapeuzinho Vermelho. Um foi Perrault e outro os irmãos Grimm. Só que ambos autores, quando escreveram a história da Chapeuzinho Vermelho, eles escreveram essa história trazendo um final trágico para o lobo, aonde o lobo no final acabava morrendo. E aí, quando foi em 1990, a autora Maria Isabel Mendonça Soares, ela já fez uma nova versão para essa história, aonde o lobo, no final, ele não morria, pois quando o lobo chegava na casa da vovozinha, a vovozinha levava um susto de ver aquele lobo. Então ela acabava desmaiando. E aí o lobo trancou ela dentro do armário e ficou aguardando a Chapeuzinho Vermelho. Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da vovó e faz todas aquelas perguntas ao lobo que vocês já sabem, né? Para que esses olhos tão grandes, essa orelha tão grande, esse nariz tão grande. E no final, quando ela diz: "Vovó, por que essa boca tão grande?" O lobo responde: "É para te comer." E vai em cima da Chapeuzinho. Ela dá um grito, mas um grito tão estridente que por ali passava um caçador. E ele ouvindo,
entrou dentro da casinha da vovó para poder socorrer a Chapeuzinho Vermelho. E aí, quando o lobo viu o caçador e viu que ele estava armado, ele logo correu para a floresta. Então, assim, o lobo não morre nessa história. Então, nessa versão, o lobo não tem esse final trágico. Bem, existem outras versões também, que nós vamos conhecer agora. Em 2011, na revista Projetos Escolares, traz uma outra versão onde o lobo também não tem esse final trágico e ele deixa de ser esse lobo caracterizado como lobo malvado. Ele passa a ser um lobo bom, porque durante a narrativa da história, ele diz a Chapeuzinho Vermelho que ele é um lobo muito solitário e que diante da fama que ficou que ele era um lobo malvado, ele ficou muito sozinho na floresta. Então, ele queria ter amigos e queria fazer amizade principalmente com a Chapeuzinho Vermelho. Então, diante da situação, de todo o enredo em que acontece essa narrativa, a Chapeuzinho Vermelho passa a ser amiga do lobo. E assim diz a sua mãe, a sua vovozinha sobre a história desse lobo bom. E aí, todos então, terminam todo mundo amigo. Então, nessa versão, o lobo deixa de ser malvado e passa a ser considerado o lobo bom da história. Chico Buarque é um outro autor que também ele construiu uma outra versão. Só que nessa versão ele mudou até a cor da Chapeuzinho, passou a ser Chapeuzinho Amarelo. Mas por que o tom amarelo? Na verdade, quando Chico Buarque escreveu essa versão da Chapeuzinho, ele queria dizer que a Chapeuzinho Amarelo, ela tinha muito medo. Medo não só do lobo, mas medo das coisas cotidianas. Ela tinha medo de se expor à frente das pessoas, ela tinha medo de poder dizer o que ela pensava a seus coleguinhas. Então, tudo que estava próximo dela, ela tinha medo. De acordo com a narrativa, com o passar da história, ela vai criando dentro de si uma força de vencer esse medo. E aí ela deixa o medo de lado, vence o medo até do lobo, que na verdade o lobo nessa narrativa era considerado o medo que ela sentia de tudo isso. Então ela deixa isso de lado e vence esse medo. Então essa é a história da Chapeuzinho Amarelo. Fica a dica também, se você tiver a oportunidade de depois buscar fazer a leitura, caso você não conheça. E em 2011 tivemos o filme animação Deu a Louca na Chapeuzinho. É um filme muito divertido, talvez você já deve ter assistido. E aí mostra Chapeuzinho com a sua vovozinha, todos eles muito radical. É uma história assim que envolve uma missão, e aí é onde o lobo também acaba sendo companheiro deles, como caçador também, e é muito interessante, ok? E por último, nós temos uma versão da Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Por que vermelho de raiva? Porque a Chapeuzinho ela ficava muito nervosa com as coisas que aconteciam. E porque ela ficava nervosa, ela ficava assim vermelhinha de raiva. Por isso o termo vermelhinha de raiva. Chapeuzinho mora na cidade. Depois de chegar de Guarujá, vai visitar a sua avó, montada na sua moto. Ela gasta apenas 15 minutos para chegar à casa da avó, pois a estrada é asfaltada. Vocês perceberam que aqui a Chapeuzinho Vermelho ela já está no centro urbano da cidade? Então já caracteriza uma Chapeuzinho Vermelho voltada para a modernidade. A menina leva para a avó produtos industrializados diferentes das outras personagens Chapeuzinho. Essa avó preocupa-se com o cabelo, deixando sempre na moda. Então já traz a vovó também, representando a vovó mais vaidosa, né? Deixando de ser aquela vovozinha caracterizada nas outras histórias, como a vovozinha frágil, doente ou muito idosa, que precisa de muitos cuidados, ok? Bom, como você ouviu várias versões do conto de fada Chapeuzinho Vermelho e você conheceu um pouquinho mais sobre a estrutura do conto de fada, a proposta de atividade hoje para você é construir o seu próprio conto de fada. E aí você pode escrever a sua versão da Chapeuzinho Vermelho e usar e abusar da imaginação. Pode também ilustrar se você assim desejar. Espero que você realmente seja muito criativo nessa sua versão.
E olha, Chapeuzinho Vermelho tem um recadinho para nós. Olha só, vamos lutar todos juntos contra o quê, gente? O lobo? Não, contra o coronavírus, não é verdade? E para isso nós precisamos lembrar sempre de lavar as nossas mãos e principalmente de ficar em casa. Só saia se for realmente muito necessário. Do contrário, fique em casa. Se preciso for sair e realmente não tiver como ficar em casa, utilize a máscara, ok? Então, tchau, gente. Até a próxima aula que nós vamos continuar passeando por esse Contos de Fadas. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.